Mas como é um assunto relevante, nós pedimos aqui, então, a participação agora do deputado federal, Ottoni de Paula, que é do MDB do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Meu querido Heródoto, é um prazer imenso estar aqui com você e poder falar com a sua audiência aqui no Jornal Nova Brasil, parabenizando você pelos seus como um brilhante jornalista que nós temos aqui no nosso país. Parabéns, é uma honra muito aqui com você nessa manhã. Muito obrigado. Deputado, como é que o senhor votou? Votou favoravelmente ou contra o aumento do número de deputados na Câmara? Meu amigo Heródoto, você sabe que político vota muitas vezes de acordo com a opinião pública, não é? E até porque qualquer voto que você dá contra aquilo que a opinião pública pensa, isto gera no político um certo desgaste diante dessa mesma opinião pública, que boa parte dela, ou uma parte dela, é composta também de seus eleitores. E eu sei que o PLP 177, que é o projeto de lei complementar que tramitou na Câmara Federal, e que prevê o aumento de números de deputados federais, é um projeto impopular. Impopular porque a população, ao olhar para esse projeto, automaticamente ela se pergunta: para que eu quero mais deputados federais? Se, na verdade, eu quero reduzir o número de deputados federais. Mas eu votei a favor desse PLP 177. E eu explico por quê. Porque, apesar de eu ser também um deputado do Brasil, eu sou também um deputado do meu estado. Eu represento o meu estado. Ou seja, eu represento os interesses do meu estado. Muitas vezes, o interesse do meu estado deve vir à frente dos interesses até do país, porque nós temos uma política de representatividade. E eu votei a favor desse PLP 77, por quê? Porque o estado do Rio de Janeiro, desde 1960, ele sofre com o esvaziamento cultural, econômico, político, jurídico, desde que Brasília passou a ser a capital federal. Quando o poder, o centro do poder político do país, passa do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, para Brasília, e você, por certo, acompanhou isso muito bem, isso trouxe um prejuízo imenso para o estado do Rio de Janeiro. Isso trouxe um prejuízo econômico, isso favelizou por demais o nosso estado e principalmente a capital. Por quê? Porque toda a estrutura de poder foi para Brasília, mas toda a estrutura dos funcionalismo, de todo funcionalismo público ficou no Rio de Janeiro. Ou seja, nós ficamos com o ônus e Brasília ficou com o bônus. Tramita já há algum tempo na Câmara Federal uma PEC que se chama PEC da Reparação, que ela traria de volta para os cofres do estado do Rio de Janeiro 70 bilhões de reais, justamente para reparar esse crime que se cometeu contra o estado do Rio de Janeiro, não é? Que continua sendo uma vitrine nacional, mas cada vez empobrecida. Tudo bem que nós temos maus políticos aqui e que administram o Estado, mas o start desse empobrecimento do nosso Estado foi justamente por conta desta não reparação com a saída da capital. Bem, mas por que a gente não consegue aprovar a tal PEC da reparação? Justamente pelo poder do lobby político de Brasília, que impede de nós termos essa reparação. Então, se nós perdermos, se o Estado do Rio de Janeiro perder 4 deputados federais, nós não estamos perdendo 4 políticos apenas.
Nós estamos perdendo poder econômico a partir das emendas parlamentares, a partir da influência parlamentar que gera economia para o Estado, que gera investimento para o Estado. Nós estamos perdendo representatividade e nós estamos também perdendo poder político. Ou seja, seria o segundo golpe que o Estado do Rio de Janeiro estaria tomando. E por uma questão de proporcionalidade, Heródoto, a Sim. gente perde 4 deputados federais e vamos perder 12 deputados estaduais também aqui no Rio de Janeiro, por uma questão legal de proporcionalidade. É isso. Compreendo. Agora, deputado, as pessoas, como você disse, as pessoas acompanham uma dessa, estão acompanhando. Mas isso diz que o custo disso vai ser de 64 milhões de reais a mais. Isso não vai sair do bolso do contribuinte para poder ter mais 18 Bem, deputados? isso, olha, isso sempre vai sair do bolso do contribuinte, é claro. Ou seja, quem paga a democracia, quem paga a representatividade democrática no país somos todos nós, certo? Nós é que custeamos isso, é o povo, sou eu, você, todos nós, ok? A questão toda é que já há uma previsão orçamentária da Câmara Federal já para o ano que vem, que teoricamente não aumentaria esse custo. Ou seja, o orçamento, a previsão orçamentária para o ano que vem, não é que vai impactar quando esses deputados federais chegarem aqui após a eleição de 2026, obviamente, caso esse projeto seja aprovado lá no Senado Federal. Se isso acontecer, o que acontecerá é que esse impacto será menor, porque a previsão orçamentária já contempla o impacto dessa chegada ou não desses deputados federais. Mas é claro que tudo isso é impacto, é claro que tudo isso é cofre público, é claro de que esse dinheiro poderia ser usado para outra finalidade. Mas eu acredito, Heródoto, que dentro desta realidade que eu lhe passei sobre a representatividade dos estados que não irá diminuir, eu acredito de que com bons políticos, e infelizmente nós estamos carentes de bons políticos, e é importante que o povo entenda que nós políticos, sendo empregados da população, nós podemos ser demitidos em 4 anos, ou seja, a população precisa acompanhar o trabalho parlamentar e não apenas ficar apenas nessa rede social reclamando ou transformar essa reclamação de 4 anos na hora do voto em um voto negativo àquele Perfeito, parlamentar que não produziu. É isso. perfeito. Somente um último detalhe, somente, o meu Pois amigo não, Heródoto, pois não. uma outra questão também que a gente precisa levantar é que a decisão do STF dessa redistribuição desses cargos de deputados federais e que tira 4 deputados federais aqui do estado do Rio de Janeiro é baseado no censo do IBGE. Só que o Rio de Janeiro, o censo do IBGE é altamente questionável. Por quê? Porque nós somos cercados de comunidades, nós somos cercados de favelas que são áreas conflagradas pelo crime organizado. Ou seja, o Perfeitamente. censo do IBGE, o pesquisador não vai nessas áreas, Heródoto. Entendi. Portanto, Deputado, não indo nessas áreas, é óbvio de que o censo ele passa a ser impactado negativamente e ele passa a ser questionado negativamente. É isso. perfeito. Deputado, muito obrigado por ter atendido aqui o Jornal Nova Brasil. Muito grato. Foi uma honra muito grande, Heródoto. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para todos aqueles que lhe acompanham. Muito obrigado ao deputado federal Ottoni de Paula, que é do MDB do Rio de Janeiro. Portanto, ele votou favoravelmente ao aumento de 18 deputados do Congresso Nacional, explicou a razão pelo qual. Vai ter o outro lado? Vai. Amanhã a gente vai ter o outro lado, vamos trazer até um senador, talvez, se for possível, como ele lembrou, ainda vai ser votado no Senado, para que você possa ouvir um lado, ouvir o outro lado e tirar suas próprias conclusões e, acompanhar daqui para frente, Cláudia Nakazato.